Buenas. Nessa sessão, nós vamos conversar sobre a diferença entre o prêmio de opção de compra americana e europeia. Alguns já podem ter ouvido falar que o prêmio de uma opção de compra, se ela for americana ou europeia, ou seja, se você pode exercer somente no vencimento, que é o caso da opção europeia, ou pode exercer a qualquer momento, que é o caso de opção americana, no caso das calls, das opções de compra, esses prêmios são iguais. Isso, na verdade, assim, a gente vai deduzir aqui, porque isso é algo bastante intuitivo, porém tem uma condição. Isso vale se você quer ter aquele ativo objeto, ou seja, se você quer comprar aquele ativo objeto, possuir aquele ativo objeto, na data de vencimento. Ou seja, isso vale principalmente para quem é alguém, um hedger, alguém que está procurando proteção, ou algum investidor que está montando alguma estratégia de investimento e quer ter aquela ação, aquele ativo objeto, na data de vencimento da opção. Se o sujeito, se a pessoa for um especulador, uma especuladora, aí, na verdade, esse princípio, essa decisão vai variar dependente do lucro que esse especulador está procurando. Ou seja, ele não quer necessariamente ter aquele ativo na data de vencimento, ele simplesmente quer ter um lucrinho, atingiu aquele lucrinho, beleza, estou fora, vamos para a próxima. Tá ok? E vamos discutir isso também no caso das opções de venda, as puts, onde aí não é verdade, e a gente vai ver por quê. Então, vamos discutir isso? Nesse gráfico, eu vou colocar as condições de uma opção. Então, aqui eu tenho nesse eixo, eu vou colocar aqui preços, e nesse eixo aqui é o prazo. Então, colocando algumas medidas importantes aqui. Então, primeiramente, eu vou colocar a data de vencimento. Então, o prazo de vencimento, vou colocar essa linha aqui. Esse daqui, esse ponto T, é o vencimento da opção. Vou colocar também uma coisa muito importante para a gente definir nas opções, o preço de exercício. Então, colocar um preço de exercício, pode ser em qualquer lugar, viu, pessoal? Eu estou colocando aqui, então estou marcando essa linha aqui, o preço de exercício. Então, o preço de exercício X. Isso aqui é nosso strike price, o preço de exercício, ou exercise price, é o preço que a gente vai exercer a opção de venda ou de compra, dependendo da situação. Outro parâmetro que eu preciso ter aqui é justamente o nosso ativo objeto. Então, eu vou colocar aqui, primeiro aqui embaixo, como está na data zero, isso aqui ó, é o preço à vista. Também conhecido como preço spot, por isso a letra S, do ativo subjacente ou ativo objeto desse contrato de opção. Lembrando que opções são contratos derivativos. Por isso até tem esses termos legais, ativo objeto, assim por diante. E aí o que acontece? Então vamos entender. O preço do ativo objeto, a gente sabe hoje, eu não sei no futuro. Ele pode percorrer vários caminhos, então ele pode subir aqui, ele pode ficar mais ou menos constante, dar um pulinho aqui para cima, ele pode vir aqui para baixo, ele vem aqui para o meio, e assim sucessivamente. Então, tem milhares de possíveis caminhos que o nosso ativo objeto pode percorrer, tá ok? Inclusive, a abertura daqui, o que vai determinar os possíveis caminhos é a tal da volatilidade. Então, por isso que é um parâmetro importante nos modelos para chegar no preço das opções. Tá ok? Então, quanto maior a volatilidade, mais possíveis caminhos a gente tem.
Quanto menor a volatilidade, mais os caminhos vão ficar mais perto aqui de algum ponto. Lembrando o seguinte, o preço de exercício é uma cláusula contratual. Isso quer dizer, a gente escolhe. Eu coloquei aqui, mas eu posso escolher uma opção, negociar uma opção com preço de exercício aqui em cima, aqui embaixo, assim por diante. Beleza. Então, vamos entender aqui a situação da call. A opção de compra, a call, então, vou escrever aqui. A call é a opção para comprar alguma coisa, comprar o ativo objeto pagando um preço de exercício X. O que acontece? Se eu sou um sujeito que quer ter o ativo objeto na data de vencimento, então eu quero possuir o ativo nesta data T. Então, por exemplo, eu sou um produtor de café, tá certo? Um produtor de soja, ou melhor, eu sou um comprador de café, eu sou um comprador de soja, então eu sou, por exemplo, uma empresa de alimentos que quer comprar soja, ou sou, por exemplo, uma rede de cafeterias que quero comprar café, então eu quero ter o café nessa data T, ou eu quero ter a soja nessa data T. Então, o que acontece? Se a call for europeia, o exercício é aqui na data de vencimento, ou seja, estes são os cenários que a gente exerce no caso da call. Tá ok? Por que a gente exerce a call? Porque eu pago X por algo que está valendo mais do que X. Então, compensa. O preço do ativo na data de vencimento é maior que o preço de exercício, então compro mais barato pagando o preço de exercício ao invés de pagar o preço no mercado à vista aqui em cima. Então, aqui eu exerço a call. Se é europeia, não tem dúvida, está aqui. E se for americana? Bom, se for americana, se vocês olharem aqui, ó, nesse ponto, valeria exercer a call? Até exerce, até valeria a pena exercer, porque vejam que eu estou aqui, ó, com um preço aqui nessa data maior do que o preço de exercício. No mercado à vista está maior do que o preço de exercício. Só que aí é o seguinte, se eu comprar aqui e eu quero ter o ativo nessa data, eu desembolsei dinheiro nesta data, desembolsei X, sendo que, na verdade, eu poderia ter pego esse dinheiro e investido em algum lugar, mesmo na taxa livre de risco, e só exercer na data de vencimento. Na data de vencimento, eu vou pagar também X. Então, eu poderia ter pego esse dinheiro aqui, se eu tenho X nessa data, eu poderia ter pego esse dinheiro e aplicado. E pagaria os mesmos X na data de vencimento que pagaria nessa outra data. Então, se eu quero ter o ativo objeto na data de vencimento, mesmo que vale a pena aqui uma data ST pequeno, maior que X, mesmo que vale a pena exercer aqui, se eu quero ter o ativo objeto, eu poderia ter pegado o seguinte, olha, não exerço aqui, pego o meu dinheiro, aplico e vou exercer aqui. Vou pagar o mesmo X, vou ter aqui nessa data aqui, vou ter o ativo da mesma maneira, só que ainda peguei o meu dinheiro e apliquei. Então, ainda ganhei um dinheirinho nisso. Então, se o preço do ativo é maior que o preço de exercício e a opção americana e você quer ter o ativo, não vale a pena exercer antes, vale a pena depois. Até porque é o seguinte, eu poderia ter aqui um seguinte caminho. Imagina o seguinte, que eu vou subindo aqui, chegou aqui em cima, ó, vou exagerar, chegou aqui em cima, só que daí ele despencou e veio aqui para baixo. Se eu exercesse a opção aqui, eu paguei X, tá certo? Olha, puxa, mas o ativo está mais caro, então ganhei dinheiro. Não, porque na verdade, depois o ativo caiu e chegou até aqui embaixo. Então, nesta situação, se eu quero ter o ativo na data, eu paguei X por algo que no vencimento está valendo menos do que X. Então, eu perdi dinheiro, exerci antes do momento. Tá, ok? Para um especulador, isso faz sentido, porque ele ganha esse lucro e tal. Mas se você quer ter o ativo objeto, vale mais a pena esperar para o vencimento e exercer, ou melhor, não exercer nessa data e comprar no mercado mais barato.
tá ok? Então, no caso da opção de compra, se você quer ter o ativo objeto, a melhor decisão, se a opção for americana ou europeia, é exercer somente no final, tá ok? Então, mas tem essa condição, se você quer ter o ativo na data de vencimento. Porque ou tem a questão do valor do dinheiro no tempo, ou você pode exercer antes da data e pagar mais caro. Pagou X por algo que está valendo menos que X na data de vencimento, você compraria, inclusive, no mercado à vista. E no caso da put? No caso da put, o exercício é nesta situação aqui. Então, na put, exerce a put quando o preço do ativo na data de vencimento é menor que o preço de exercício. Esta é a situação que a gente vai exercer a put. Na put é diferente da call, porque na call eu quero comprar, eu quero ter o ativo aqui. Na put eu estou vendendo, então eu quero me livrar do ativo. Então na put o que acontece? Olha, o preço do ativo caiu, está aqui embaixo. Então, puxa, eu posso exercer a put nessa outra data aqui, ST'. Posso, eu ganho essa quantia de dinheiro. Vale a pena? Vale, até porque é o seguinte, eu vendo por X algo que está valendo menos que X, então estou tendo um lucro. E eu me livrei do ativo, eu não vou ter o ativo aqui na data de vencimento. Inclusive, eu posso pegar o que eu recebi aqui e aplicar até o vencimento. E aí aumento ainda mais o meu ganho. Pode ser que o preço daqui ele suba? Pode ser. Mas aí você já começa a jogar com as probabilidades, e aí não tem certeza, isso pode continuar, o preço pode continuar aqui para baixo, pode ficar inclusive menor aqui, tá certo? Então, aqui no caso da put, o prêmio da opção americana não é igual ao prêmio da opção europeia, porque aqui eu estou querendo me livrar do ativo. E aqui eu posso ganhar um dinheiro que as probabilidades dizem que depois eu posso não ganhar depois. Tá ok? Então, no caso da call, para quem quer ter o ativo na data de vencimento, se a opção for americana ou europeia, o prêmio é igual. No caso da put, o prêmio da opção americana é diferente do prêmio da opção europeia, porque eu estou me livrando desse ativo. E aí eu posso vender o ativo antes e aplicar, e aí meu ganho ainda aumenta. Eu não tenho certeza que isso daqui vai melhorar, ele pode inclusive piorar, e aí, na verdade, meus ganhos vão diminuindo. Então, no caso da put, ainda compensa exercer antes, ao contrário da call, se você quer ter o ativo. Até porque na put tem esse detalhe, eu estou vendendo ativo, estou querendo me livrar desse ativo. Tá bom? Muito bom, pessoal. Espero ter entendido a diferença do prêmio da opção europeia e americana e por que a gente fala que o prêmio da opção de compra da call americana é igual à europeia. Isso não vale no caso das opções de venda, porque eu quero me livrar desse ativo. Tá bom? Até mais.